Será que tá pegando o tamanho da minha cabeça? Ah, pega, minha cabeça é tão grande assim não, tá tudo bem. E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, se você entrou nesse vídeo e você quer saber o porquê que eu sou da Congregação Cristã no Brasil. Na verdade eu não sou da Congregação Cristã no Brasil, eu sou de Cristo Jesus. Sou casado, tenho 31 anos atualmente. Se você estiver assistindo esse vídeo em 2024, eu tenho 31 anos. Se você é do futuro, eu sou mais velho. Do passado não tem como você ser. Quis gravar esse vídeo porque veio assim, ó, por que eu sou da Congregação Cristã no Brasil? Né? Ou por que eu sou um membro da Congregação Cristã no Brasil? Eu gostaria de compartilhar com vocês a minha experiência própria do porquê eu sou da Congregação Cristã no Brasil. Bom, esse vídeo vai ser um pouquinho longo, mas eu vou dar o maior detalhe possível. Bom, desde criança, na verdade, desde quando eu nasci, né? Minha mãe me levava para congregar, né, nos cultinhos de jovens. Nasci na congregação, não nasci na congregação, nasci no hospital, mas eu nasci dentro da graça, né, eu digo. Depois eu vou explicar um negócio ainda para vocês, que eu vou até anotar, porque eu acho que é doido isso aqui, peraí. Que eu não posso esquecer de falar sobre isso daqui. E Deus sabe que não é maldade do meu coração. Peraí, que eu tô anotando. Desde quando eu nasci, eu fui criado dentro da Congregação Cristã no Brasil. Os meus parentes vieram de Paranavaí, para Indaiatuba, Tarará. Muitos também eram da congregação, deixaram de congregar, pararam de congregar. Alguns congregam ainda, né? Pequena parcela, vamos dizer assim. Então, eu tenho memória de quando eu era criança, eu morria de vergonha de usar terno, porque eu era a única criança, assim, da minha família que congregava, gente. Então, a distância da minha comum congregação, da minha casa, dava mais ou menos 1,5 km, para vocês terem noção de como eu gostava de congregar. Eu era uma criança assim, eu ia porque eu gostava, mas eu não sabia porque eu gostava, eu só me sentia bem. E eu ia nos cultos à noite, eu ia de quinta-feira à noite, que era o culto, né, e de sábado, e de domingo de manhã. Domingo à noite quase nunca eu ia. E assim, para vocês terem noção, eu saía de casa, eu tinha lá para os meus, eu falo quando eu era criança, mas eu digo assim, meus 9, 10 anos mais ou menos. Eu saía de casa 6h20. Eu chegava com os porteiros e ficava lá. Eu nem lembro o que eu ficava fazendo. Eu não ficava lendo a Bíblia, não ficava... Na comunhão eu não ficava também, tipo, buscando a Deus, nem nada. Mas eu ficava lá dentro porque eu acho que eu me sentia bem, Eu lembro que nos cultinhos de jovem, que geralmente são de domingo, então esse vídeo não é específico para pessoas que são só da Congregação Cristã no Brasil, né, que querem saber o meu relato, mas para pessoas também que não são da Congregação Cristã no Brasil, né, que aí depois eu vou linkar com o que eu escrevi aqui. Fica até o final do vídeo que eu vou explicar o porquê disso daqui que eu anotei. Sempre congreguei, sempre procurei buscar a Deus, né? Mesmo sendo criança. Aí eu lembro que, quando eu era criança, eu digo da criancice minha para a adolescência, eu meio que comecei não quero mais congregar, só eu congrego na minha família. Minha mãe não congregava, né, na época. Assim, ela congregava quando era criança, mas teve separação, enfim. E aí eu falei, não quero mais, né, só eu congregando, por que eu tô congregando? Aí começou, sabe quando a mente do adolescente, pré-adolescente começa a se formar e você começa a fazer perguntas? Eu tava nessa fase. Eu falei, por que eu preciso congregar? Eu tô congregando porque minha mãe pede pra eu ir pro cultinho de jovem, mas eu nem sei o que eu tô fazendo dentro da igreja. E aí minha mãe, não, vai, domingo de manhã, você pode ir pra igreja, você tem que ir pra igreja. E eu indo forçado. Aí eu lembro, e assim, eu sempre, antes de dormir, eu sempre procurei agradecer a Deus pelo dia, fazer uma oração, né? Sempre orava. E aí eu lembro que eu comecei a parar de orar. E aí eu deixei de orar, meio que, né? Aí eu lembro que um dia eu parei e pensei, eu falei, gente, quando foi a última vez que eu orei? Fazia tipo meses, coisa de 3 para 4 meses. E falei, meu Deus, que situação que eu tô, né? Assim, eu não vou falar, eu nunca fui, vou dizer, né, como o pessoal diz aí, do mundão. Nunca fui do mundão, nunca bebi, nunca fumei. Mas eu sempre procurei ser uma pessoa, vamos dizer, não pessoa normal.
eu sempre procurei ser uma pessoa do bem, né? Fazer o bem, sem ver a quem. Olha, isso aqui virou esqueci o nome da palavra, gente. Preciso melhorar minha dicção, preciso melhorar como falar. Então, eu falar com a câmera melhora a minha dicção e melhora a forma de eu falar. Então, vocês perdoem se eu falar errado ou falar alguma coisa. E eu tenho que ficar olhando, né, pra ver se a bateria do microfone não vai acabar, porque se acabar, meu Deus, eu vou ter que gravar o vídeo de novo. Não quero gravar o vídeo de novo. Eu parei, eu estava falando sobre... Sobre o que eu estava falando? Ajuda eu aí. Ah tá, eu parei comecei a parar de orar e tal, enfim. E nesse meio tempo que eu parei de orar, a minha irmã, tenho duas irmãs, a minha irmã, na época ela tinha cabelo vermelho, eu falo isso porque eu lembro, eu dou risada, né? Ela tinha cabelo curtinho, vermelho, bem vermelho, pintado, sabe? Usava largador e tal. E aí ela começou a congregar com uma outra irmã aqui da minha cidade. Eu falei, gente, a minha irmã congregando? Mas o que ela tá buscando? Porque pra mim só existia igreja. Vou chegar lá, calma, eu vou explicar. E aí eu falei, gente, a minha irmã tá congregando? Que tanto que ela tá, né, buscando? Onde que, né, o que aconteceu? Me explica. Eu não perguntei pra ela, óbvio, mas um tempo depois ela falou, não, Rafa, porque assim, comecei a congregar, fui nos lugares, culto fervoroso, não sei o que. Mas tá, e como é que é isso? Porque aqui na minha cidade, não vou falar que a obra de Deus aqui, ela está mais solta hoje. Eu moro em Indaiatuba, São Paulo. A obra está um pouco mais solta. Mas, bem quando eu era mais novo, 10, 15 anos atrás, era bem mais... Não gosto de usar esse termo, não vou usar o termo que eu tô pensando. Que é esse termo aqui, ó. A obra de Deus era mais... como que eu posso dizer? Os irmãos eram muito mais ríspidos, sabe? E aí viu que muita gente, muita mocidade, infelizmente, começou a deixar a graça, deixar a igreja por conta de mesquinhez, vamos usar essa palavra, Deus me perdoe, por mesquinhez, e aí eles começaram a gente tem que ajuntar a mocidade, não sei o que e tal. Até hoje tem, né, o tal do Projeto Resgate, que tem em algumas cidades aí, que é algo bem interessante, de pessoas que eram da congregação, que, né, se sentiam acuadas, né, por não querer voltar, para não se sentir julgadas pelas pessoas. O que acontece? A minha irmã começou a congregar bastante e tal, falando sobre o dom de Deus, que existe o dom de Deus, tal. Aí participando de algumas orações, não sei se está dando para ouvir a cachorra latir, mas se ficar muito alto eu vou tentar baixar aqui na edição do vídeo. Falando sobre o dom de Deus, que existe o dom de Deus, e para mim eu falei, que? Dom de Deus? O que é isso? Meu Deus, me explica. Porque eu achava que na congregação era só a palavra, né? Só existia a parte da palavra, e aí depois... Para você entender como é que é. Na congregação é assim. Tem o hino do silêncio, que ele é tocado. Depois do hino do silêncio, tem o pessoal, né, nós que ficamos separados. Fica irmão de um lado, irmã de outro. As irmãs ficam com véu na cabeça e os irmãos geralmente de terno ou social, tal, independente do tipo de roupa. Isso não interfere na sua busca com Jesus Cristo. E aí inicia-se o culto em nome do Senhor Jesus. Hinos de louvores e súplicas a Deus. Inicia-se um culto de louvores e súplicas a Deus em nome do Senhor Jesus. Após iniciar-se o culto, é chamado, né, pelo Espírito Santo de Deus, quem se sentir da parte de Deus. Temos 480 hinos e a pessoa que se sentir inspirada por Deus para chamar um hino, chama um hino no meio da multidão que está lá, né? É cantado os 3 hinos, depois tem a oração, depois levanta-se da oração. É tudo guiado, né, pelo Espírito Santo de Deus. É para ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a palavra. É para ser. Acontece das vezes não ser? Deus permite. Ponto. Não vou criar especulações aqui. Quero ver o que vocês vão falar no comentário aí, tá? É complicado. Mas o que eu tava falando? Ah, tá.
E geralmente, tava falando sobre o processo, né, de como que é dentro da congregação cristã no Brasil, enfim. E aí tem a hora da palavra. Resumindo um pouquinho, tem a hora da palavra. A hora da palavra, ela é revelada por Deus. A palavra é para ser revelada por Deus. E o irmão que está presidindo o culto, ele não vai pregar o que ele quer pregar. Ele vai pregar o que Deus revelou para ele pregar. Deus não revelou e pregou. Dó, ré, mi, fá, sol, lamento. Não, eu estou sendo isento, só estou dando suposições. Se algum irmão pregou, vamos dizer, da carne, como os irmãos dizem, né? Se algum irmão pregou, quis começar a pregar, essa palavra é bonita, um exemplo, Salmo 91, é lindo o Salmo 91, no esconderijo do Altíssimo, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor. Então, eu quero pregar essa parte, ok, aí vai ser você e Deus, porque a igreja, quem conhece a igreja é Deus e não a gente. Então a gente não pode pregar o que a gente quer, a gente prega o que Deus pede. Não eu, né, no caso os irmãos, santo Deus. Então, aí a minha irmã, e tem muitos irmãos que, eu tô comentando tudo isso para chegar no ponto que eu quero chegar, para vocês entenderem. Tem muitos irmãos que pensam o quê? Só creio na profecia que sai da tribuna. Simplesmente isso. Tem irmãos que creem só nisso. Eu era uma criança que eu acreditava nisso, porque me foi ensinado isso dentro da igreja. Eu falava, olha só, então existe o dom de Deus e que Deus se usa do homem para falar com a gente, assim, face a face, da forma que a gente é. Sim, tal. Beleza. Resumindo bastante. Bastante para caber num vídeo. Para não ser um vídeo de 1 hora, senão é quase uma série. Não que você precise assistir uma série, mas eu tô com medo também de acabar a bateria do microfone. Participei de alguns movimentos de orações e realmente vi Deus, assim, o dom de Deus, coisa maravilhosa. Nossa, que coisa linda. Mas voltando, né, para a época que eu era criança, que eu não cheguei no porquê que eu sou da congregação cristã no Brasil. O tempo foi se passando, tal, e aí eu comecei a congregar de novo, porque assim, aí eu já era um pouco adolescente, comecei a congregar de novo, a buscar Deus e ver realmente que Deus não é esse Deus que a gente... Assim, Deus, na verdade, na sua totalidade, o que eu penso? Deus não é o que eu penso e nem o que você pensa. Deus é o que Ele é. Ele não é o Deus que a gente imagina que Ele seja e nem o Deus que você imagina que Ele seja. Então, Ele é aquilo que a gente não sabe que Ele é. Que Deus é um mistério. Aí, enfim, aí eu comecei a buscar Deus e tal. Aí Deus me selou com a promessa numa busca de dom. Selar com a promessa é evidência de novas línguas. É você ser batizado com o dom do Espírito Santo e falar em línguas estranhas, quando o Espírito Santo dá para você falar. E Deus me batizou com o Espírito Santo 1 semana antes do meu batismo, imersão das águas. E aí eu não sabia que eu tinha sido batizado com o Espírito Santo de Deus, e fui e busquei, né, de Deus por 1 semana. Eu falei, será que eu fui? Porque até então eu não sabia que eu tinha sido, mas na busca de dons falaram que eu tinha sido, mas para mim na busca de dons eu só estava dando glórias a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E passou 1 semana, nós estávamos num batismo ali em Cabriúva, aqui em São Paulo, e aí eu pedi um sinal para Deus. Eu falei, Senhor, se realmente o Senhor quer que eu seja legitimado do seu filho, né, mesmo que seja por adoção, que eu não sou seu filho legítimo, seu filho legítimo é Jesus Cristo, tá? Que o Senhor manifeste o que foi manifesto há 1 semana atrás. Aí, por fim, fomos cantando o hino e tal, e eu despreocupado, assim. Eu falei, será que hoje é meu dia? E aí, assim, eu tinha preocupação, olha só, eu tinha preocupação de batizar, por quê? Geralmente tem uns irmãos que testemunham desse jeito. Deus seja louvado. Eu disse a Deus que faz tanto tempo que Deus me chamou na graça. São muitas as provas, são muitas as lutas, irmandade, hora de disponível. Mas eu sou crente, essa é a nossa vida, nós estamos aqui para sofrer, que não sei o que. E, gente, eu não quero batizar para sofrer. Eu não quero. Assim, aí eu tive a concepção, né? A gente vai ficando mais velho, a gente vai entendendo, eu digo, de criança, adolescente e adulto. Obviamente, na vida de todo ser humano tem os altos e os baixos.
Só que é melhor estar nos altos e baixos com Deus do que estar nos altos e baixos sem Deus, né? Deus Jeová, o nome de Deus é Jeová El Shaddai. Tô falando que o nome de Deus é Jeová porque não me linchem, Irmandade, eu falo Irmandade. Não me linchem porque eu conheci testemunhos de Jeovás, aonde eu trabalhava. E realmente o nome de Deus é Jeová. Esse não é o assunto do vídeo, mas eu tô dizendo. O nome de Deus é Jeová. E por que a gente não o chama de Jeová se ele tem um nome? Se você tem um nome, seu nome é, sei lá, Vanessa. A moça. Tá, mas a moça tem nome. Tá, não, mas é a moça. Por que você não chama a moça de Vanessa, entendeu? A gente sabe que Deus é Deus. Deus Todo-Poderoso, Deus de todas as nações e tribos, Deus de todos os exércitos, né? Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas por que a gente não o chama pelo nome dele, né? A gente tem muito costume de chamar Deus por Deus. E há vários tipos de deuses. Por mais que a gente sabe que Deus que a gente serve é o Deus Todo-Poderoso. Enfim, resumindo, no dia do meu batismo, eu estava lá, Deus manifestou a linguagem estranha novamente, eu senti o pulsar de Deus dentro de mim. Tipo, algo me chamando, falando, vem que chegou o seu momento. E eu fui, né, batizei-me e tô aqui até hoje, graças ao bom Deus, pedindo para Deus me guardar até o último dia da minha vida, para que no final eu possa herdar a coroa da vida eterna, junto com todos os irmãos. Não, mas para que realmente eu possa herdar a coroa da vida eterna, de verdade. Porque eu quero muito me encontrar com Jesus Cristo e dar um abraço maravilhoso nele. E não soltar. É verdade. Eu vou falar sobre um momento que teve na minha vida que eu acho que foi... Não vou falar que foi uma divisão de águas, mas que foi como um instruir de Deus. Eu estava num culto de jovens, né, que geralmente tem recitativo, a gente vai lá na frente, recita um versículo da Bíblia, e estava no último hino a ser tocado, e aí eu senti, assim, Deus falando comigo, não canta esse hino, só observa. E aí eu olhei pro Inário assim, eu deixei o Inário e fiquei só observando assim. E aí, assim, todo mundo cantando, e eu falei, gente, que coisa maravilhosa, tipo, olha onde eu tô, poderia estar... E o culto de jovem era de sexta-feira à noite, é de sexta-feira à noite aqui em Indaiatuba, né, na Central. Eu falei, gente, podia estar bebendo, podia estar numa balada, podia estar viajando, podia estar em tantos lugares, olha onde Deus me colocou. E eu falo, olha onde Deus me colocou, porque eu fiquei pensando, gente, que coisa incrível, né? O amor de Deus, de cuidar da gente, né? Porque assim, todas as famílias, eu acredito que têm, né, seus problemas, suas dificuldades. E aí, naquele momento, eu falei, gente, que coisa maravilhosa. Tem tanta gente que não tem essa paz, eu digo essa paz de espírito, paz de mente, paz de ser, de estar no lugar, sabe? E eu falei, nossa, aí eu senti o falar de Deus assim comigo. Isso daqui é como uma faculdade. A gente aprende todos os dias. E aí isso ficou marcado pra mim, sabe? A gente aprende todos os dias. Isso daqui é como uma faculdade. Aí eu levo isso pra minha vida. Eu vou pegar os pontos de doutrina da Congregação Cristã do Brasil. Pera aí, que eu vou pegar o Inário. Hoje eu treinei perna. Ai, mas crente não pode fazer academia. Quem falou? Quem que te disse que não pode? Eu sou polêmico, eu vou ser polêmico nesse vídeo, hein? Os pontos de doutrina, esse daqui é o inário que a gente utiliza. Esse inário é desde a época que eu era moço. E eu tenho ele até hoje, não coloquei o nome. Esse aqui é o inário. Aqui são os hinos cantados e tal. Hinos cantados não, são os hinos. Aí quem canta é você, né? São os hinos, aí tem o título do hino, geralmente você canta primeira estrofe, coro, que é o refrão, né? Segunda estrofe. Cantou a segunda estrofe, você volta pro refrão. Cantou o refrão, terceira. Cantou a terceira, volta pro refrão. Ou seja, primeiro refrão, segunda refrão, terceira refrão. É assim que funciona. Mas eu vou ler os pontos de doutrina para vocês terem noção de como é. Os pontos de doutrina e da fé. Deixa eu vir aqui para vocês enxergarem comigo. Pontos de doutrina e da fé que uma vez foi dado aos santos.
Essa é a doutrina da congregação. Nós cremos na inteira Bíblia Sagrada e aceitamos-la como contendo a infalível Palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. A Palavra de Deus é a única e perfeita guia da nossa fé e conduta. A ela nada se pode acrescentar ou dela diminuir. É também o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso aqui está escrito nesses livros. Nós cremos que há um só Deus vivente e verdadeiro, eterno e de infinito poder, Criador de todas as coisas, em cuja unidade estão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós cremos que Jesus Cristo, Filho de Deus, é a palavra feita carne, havendo assumido uma natureza humana no ventre de Maria Virgem, possuindo ele, por conseguinte, duas naturezas, a divina e a humana. Por isso é chamado verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e é o único Salvador, pois sofreu a morte pela culpa de todos os homens. Vou continuar lendo aqui. Eu tava de joelho ali. Quarto tópico. Nós cremos na existência pessoal do diabo e de seus anjos, maus espíritos, que junto a ele serão punidos no fogo eterno. Quinto ponto. Nós cremos que o novo nascimento e a regeneração só se recebem pela fé em Jesus Cristo, que pelos nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Os que estão em Cristo Jesus são novas criaturas. Jesus Cristo para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Sexto ponto. Nós cremos no batismo na água, com uma só imersão, em nome de Jesus Cristo e em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Sétimo. Nós cremos no batismo do Espírito Santo com evidência de novas línguas, conforme o Espírito Santo concede que se fale. Oitavo. Nós cremos na Santa Ceia. Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomando pão e havendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Fecha aspas. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue que é derramado por vós. Nós cremos na necessidade de nos abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Carne sufocada é quando você, por exemplo, matou um frango, você não cortou a cabeça dele para sair o sangue? Obviamente eu não faço isso. Eu até gravei um vídeo falando o porquê que eu deixei de ser vegano, mas eu não mato frango, tá? Só para vocês saberem. Nada a ver um assunto com o outro, mas um exemplo, o frango lá, aí você não pode comer a carne sufocada, por exemplo, a carne ficou com sangue dentro, você tem que cortar para sair, credo. Não, tem que cortar, né, para comer. Mas assim, se você come sem saber, se foi no açougue, você não vai perguntar, esse frango é carne sufocada ou esse frango você cortou a cabeça dele? Entendeu? É tipo isso, mas se você comer sem saber, ok. Você comer sabendo, aí já não. Que nem o povo faz aquele prato, acho que é sarapatel, que é com sangue. Não pode também, que a gente não pode comer sangue do animal. Mas tem irmão que come carne... Como que é o nome? Carne mal passada. Eu acho errado. Eu acho muito errado. Não acho errado você comer carne mal passada, mas tipo, uma carninha mal passada. Pra quem gosta de comer carne, ok, mas tem o sangue. Então, eu... Onde eu parei? No 9. Da carne sufocada, fornicação, conforme mostrou o Espírito Santo na Assembleia de Jerusalém. 10. Nós cremos que Jesus Cristo tomou sobre si as nossas enfermidades. Está alguém entre vós doente? Clame. Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. 11. Nós cremos que o mesmo Senhor, antes do milênio, descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 12, que eu acho que é o último. É o último ponto de doutrina. Nós cremos que haverá a ressurreição corporal dos mortos, justos e injustos. Estes irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna.
Aqui eu acho que poderia estar escrito assim, ó. Estes irão para o tormento eterno. O tormento eterno não deixa de ser uma vida eterna. Nossa, eu nunca parei para pensar. Olha só, faculdade. Estes irão para o tormento eterno, que é um tormento de vida eterna, só que é um tormento eterno. Dá na mesma. Mas os justos para a vida eterna. Ah, o justo vai para a vida eterna, mas a vida eterna com Jesus Cristo, né? Porque poderia ser uma vida eterna, só que tormentada. Não, obrigado. Então, esses são os pontos de doutrina da congregação. Deixa eu ver se o microfone está funcionando. Então, o interessante é porque, assim, eu não vou dizer que eu não tive família, mas, assim, como na minha vida, quando eu era criança, eu não tive muito contato com o meu pai, eu vivi mais com a minha mãe e as minhas duas irmãs, eu acredito que quando eu já era jovem, tal, já estava congregando, eu sentia que as pessoas que congregavam na igreja, os irmãos que iam para a igreja, os jovens, tal, eram todos minha família, porque somos, né? Independente, você desse outro lado aí, nós somos todos irmãos, independente da sua religião. Nós estamos conectados, nós viemos do mesmo Deus e nós voltaremos para o mesmo Deus. E é muito bom ter esse... Eu não sou muito de socializar, por mais que pareça que eu sou... Ai, que legal que ele é. Eu não sou tão legal assim pessoalmente. Mas assim, quando eu era jovem, eu acho que eu era mais legalzinho. Não, na verdade eu era mais fechado. Eu comecei a ser mais legal depois que eu casei. E aí eu sou mais legal mesmo. Então, a missão da Congregação Cristã no Brasil, eu não vou dizer que assim, é uma igreja que, independente de como você está vestido, de como você tá, calma aí, que vai ter gente que vai falar alguma coisa. Espera eu terminar de falar para você já comentar aí, porque eu sei, calma. Na congregação, não estou generalizando, calma. Na congregação, é uma igreja que está aberta ao público. Se você quiser ir algum dia visitar, você pode entrar, você pode ir da forma que você se sentir melhor. Ah, vai ter gente que vai te olhar? Não vou dizer que não, porque eu já ouvi relatos de pessoas que, tipo assim, que nem minha irmã mesmo. Ela tinha o cabelo curtinho, vermelho, com um alargador. Ela falou, eu não vou tirar, eu tô indo para a igreja, Deus tá vendo a forma que eu tô indo buscar Deus, não tô indo me vestir melhor ou assim, ou do outro jeito pra pessoa. Então, tinha pessoas que olhavam para ela torto. Tinha, tipo, nossa, gente, quem que é essa pessoa aí desse jeito, tal, não sei o quê. Tem que procurar, né, servir melhor a Deus, não sei o quê. Eu acredito que isso em qualquer lugar, qualquer igreja. Não vou dizer qualquer igreja, porque eu não conheço as outras igrejas, não tenho experiência nem referência de outras igrejas. Mas assim, nós, membros da congregação, ou de outra denominação mesmo, a gente não pode ter isso com a gente. Eu acredito que nós devemos amar o próximo, independente da forma que ele está. Jesus não olhava isso, quem a gente pensa que é melhor que Jesus? Gente, né? Vamos evoluir mesmo. Porque eu não entendo. Eu não entendo o que passa na cabeça das pessoas, sério. Então, aí é isso que eu tava falando, que eu nem lembro o que era. Bom, eu acho que é isso. Se ficou alguma dúvida, algum questionamento, vocês podem deixar no comentário, porque eu não sei mesmo se eu fui claro no que eu quis dizer, né? Porque, na verdade, eu falei, né? Por que eu sou da Congregação Cristã no Brasil? Eu cheguei na resposta. Ah, não, só falei do meu batismo. Eu sou da Congregação Cristã no Brasil. Por quê? Porque é o lugar onde eu sinto que é o mais próximo do que a Bíblia nos ensina a ser. Ah, mas não precisa usar véu. Eu não vou dizer que eu discordo. Eu não discordo dessas crenças. Eu e minha esposa, a gente pensa fora da caixinha. A gente entende, sabe? Mas assim, a gente tá ali, a gente então tem que se portar da forma que foi imposto. Não que seja imposto, uma coisa imposta. Se minha esposa algum dia for pra igreja e não quiser pôr o véu, normal, gente. Ela só não quis pôr o véu, mas ela vai fazer isso? Ela não vai fazer isso? Poderia? Poderia. Aí todo mundo ia ficar, nossa, mas não vai pôr o véu porque... Gente, vamos evoluir. Evoluam pessoas. Eu digo evoluam como pessoas, como seres, como filhos de Deus. Entendam que
O véu, você teve uma enchente na sua casa, você perdeu o véu e você tá num momento de tristeza e você precisa buscar a Deus. E aí, você não vai orar porque você não tem véu? Ah, tá. Ah, tá. Ó, eu vou deixar essa polêmica pro próximo vídeo. Tchau pra vocês. Fui. Deus abençoe sua vida.